Fala pessoal, Bruno Crozeta aqui, feliz demais para esse Bridge Talk e dessa vez mais especial ainda porque eu tô com grandes amigos, chega a arrepiar, porque são amigos geracionais que levam a sério a odontologia e fazem de uma maneira descontraída, leve, com muita seriedade. Então, eles vão se apresentar, mas para um bate-papo endorresto, endodontia restauração. Estou aqui com o Luquinhas Ferradans, meu brother, Brunão Frignani e a diva aqui, Fer, com a gente. Obrigado, Fer. Muito obrigada. Pessoal, se apresentem aí, mostra pra galera. Obrigado por ter vindo, obrigado por participar, obrigado por estar junto com... estar todos juntos, né? Aqui. Fernanda Começa primeiras damas, Fer. Obrigada, eu tô aqui sozinha de dama, né? Vamos lá. Eu sou a Fernanda, trabalho com a dentística. Desde que eu me formei, eu fui pra dentística. Eu amo a dentística por uma série de fatores, inclusive por achar que a dentística é uma especialidade que preserva, que a gente tenta não levar para vocês, endodontistas, mas também é uma especialidade muito dependente da endodontia. O que eu conheço de diagnóstico pulpar, aprendi com os endodontistas, eu trabalho junto com o Bruno, tenho a sorte de ter o Bruno como indicador e indicar os meus pacientes para o Bruno. Então é uma coisa que eu vivo muito no dia a dia e que eu vejo uma certa defasagem aí de, talvez, conceitos partilhados com outros colegas e tudo mais. E eu tô muito animada pra gente falar sobre o preparo dessas especialidades. É isso aí, Fê. Pô, a honra é minha, né? Ter aqui vários amigos de várias gerações, que nós somos amigos há muito tempo. Bruno, a gente estava falando isso agora, inclusive. A Fê, pô, é uma honra enorme ter a Fernanda como indicadora, né? É muito bom a gente poder ter pessoas que a gente sabe que vão fazer um trabalho muito bem feito depois do que a gente faz. Acho que isso é o mais importante de tudo, né? Essa integração, essa multidisciplinaridade é extremamente importante. Então, para a gente que trabalha em alto nível, com microscopia, com mixocirurgia, com essas coisas, a gente fazer as coisas bem feitas no consultório é importante, mas saber que depois o que vai ser feito com qualidade, garante pra gente que a gente vai ter sucesso nos nossos tratamentos de verdade. Show de bola, Brunão. Luquinhas Ferradans. Ele mesmo. Eu sou professor de dentística, sem querer, né? Todo mundo sabe disso. Mas é legal, esse podcast vai ser legal porque, assim, quando a gente pensa, né, nessa coisa de restauradora, essa coisa dessa conexão, são especialidades que tinham que andar juntas. Eu acho que na faculdade tinha que ser ensinado meio que junto. Porque, assim, o que acontece é que o endodontista, ele não trata a polpa. Porque quando chega pro endodontista, a polpa já tá morta. Exato. E então, a galera que é da dentística precisa assim, entender um pouco mais, da prótese também, entender um pouco mais desse complexo dentício pulpar para conseguir fazer uma coisa que seja realmente evitar, às vezes, a endo, ou entender quando é necessário fazer, porque tem situações que você não vai conseguir evitar, para saber até que ponto a gente pode ir, quando que dá para salvar, quando que não dá, que às vezes também são coisas que, né, são importantes. Então, assim, dentro dessa coisa que a gente vai conversar aqui hoje vai ser bastante interessante porque a gente vai conseguir relacionar muito essas duas situações, né? Porque eu acho que são três especialidades que andam muito juntas dentro da odontologia, né? Que é endo, restauradora e periodontia. Perfeito. Se a gente não consegue entender disso, a gente não precisa fazer, né? Tipo, eu não sei fazer endodontia, eu sei acessar, mas fazer endodontia eu não sei fazer. E aí essa coisa de, eu pelo menos preciso entender o que tem que ser feito de diagnóstico, para orientar o paciente também. Melhor. E também... Vai ser bastante interessante a gente conversar sobre E o legal, pessoal, que, como vocês puderam notar, são dois endodontistas, dois reabilitadores. E a gente vai casar essas informações e, sendo bem straight to the point, sendo bem direto ao ponto, a gente quer ajudar você que está assistindo esse podcast, está escutando esse podcast em alguma plataforma, que você leve para a clínica já em seguida esses conceitos, essas ideias, o que a literatura vem defendendo, o que a clínica, a nossa prática diária vem defendendo, para a gente deixar de segmentar duas especialidades que são, né, andam juntos e devem caminhar juntas, conexas, né? E melhorar o sucesso, não só da endodontia, como também do tratamento reabilitador, Sim, que é consequência. Estabilidade, né? Do que a gente vai promover, da manutenção do nosso tratamento. E também eu acho que é legal da gente falar que essa boa relação, a gente consegue conversar com o paciente e orientar o paciente do que tem que ser feito também. Perfeito. Porque foi o tempo que o dentista era um concorrente do outro. Hoje a gente tem que propagar uma odontologia muito mais parceira, muito mais integrada, deixar de olhar uma única especialidade. E a gente precisa também, né, ser um pouco restaurador, precisa trabalhar junto, dentro da dentística.
A gente precisa trabalhar dentro da periodontia. Eu fui estudar periodontia agora, meu mestrado é em periodontia, justamente porque eu consegui entender a importância de hoje em dia você indicar, ou se você vai precisar fazer uma Deep Margin Elevation, ou se você vai fazer aumento de coroa clínica, Exato. se você vai invadir espaço biológico. Cara, são coisas extremamente importantes para você ter sucesso. Tem muita gente que está fazendo, né, Deep Margin Elevation hoje em dia, mas você está gerando um processo inflamatório. A gente vai falar sobre isso, os Mantendo limites. ele, né? A gente vai discutir sobre isso, os limites. E às vezes não são só técnicos. Exato. Mas já que já levantamos a bola aqui, um dos tópicos que eu quero levantar primeiro é um tópico que está no hype, né, das discussões não só científicas, que eu ainda acho que existem alguns gaps, mas na parte clínica especialmente, nos congressos, que é a questão adesão em dentes tratados endodonticamente. E eu queria jogar essa bola para vocês aí, o que nós temos hoje em relação à adesão em endodontia, e aí vai fazer um bate-bola depois até com trincas, tá? Sim. Mas eu quero primeiro, vamos estabelecer um conceito aqui, o que nós temos hoje, adesão / endodontia ou dentes tratados endodonticamente. Quem começa? Pode começar com o Lu? Tá, então assim, Essa quando a gente parte- pensa essa em... parte são bons. É interessante, essas coisas são legais, assim, né, a gente começar a pensar nessas coisas, porque o que acontece vamos supor que um dente ele precise de um tratamento endodôntico. E aí ele vai pro endodontista, o endodontista ele tem costume de usar isolamento absoluto. E aí o primeiro problema tá nisso. Porque daí o cara faz com isolamento absoluto e tal, não sei o quê, e aí a primeira barreira que existe é a blindagem do canal. Porque às vezes o endodontista não faz a blindagem, ele devolve pro indicador, o indicador não vai isolar, e aí eu vou ter uma contaminação, e por menor que seja o tempo de contaminação ali sem isolamento, eu coloco a endo em risco. Aonde a gente vai aderir, né? E aí eu tenho um problema que quando dá a falha acontece no dente que sofreu o tratamento de canal ali, a culpa sempre é do endodontista. Então, eu acho que essa é uma primeira coisa que é importante da gente dizer. Quem é endodontista deveria fazer a blindagem depois de ter feito o tratamento endodôntico, porque daí você protege o teu trabalho. Mas falando em adesão especificamente, o que o pessoal fala hoje é que se eu puder fazer a minha hibridização, que é eu aplicar o meu sistema adesivo, independente da técnica que seja, antes de colocar aquela dentina em contato com os materiais do tratamento endodôntico, aí eu tô falando de hipoclorito, EDTA, cimento, clorexidina e todas as coisas que envolvem ali, né, o tratamento, aí isso sempre sempre que possível puder ser feito antes desse contato, é melhor porque eu mantenho a força adesiva de uma dentina que não passou por Uma essa dentina contaminação. viva, vamos dizer assim. Perfeito. E o que acontece muitas vezes na clínica, o que a gente recebe é o dente já com a endo. Então imagina que ele foi para um dentista, ele fez a endo e aí ele chegou para você para tratar. A gente sabe que eu preciso desgastar essa dentina, meio milímetro a 1 milímetro, para eu conseguir recuperar a possibilidade de ter adesão ali acontecendo de maneira adequada. Se eu não fizer nada, a força adesiva é muito reduzida. Então, o que a gente tem que pensar? Nesse ponto, se eu puder fazer antes, qual que é a vantagem? Eu não desgasto. Perfeito. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a Preserva mais pensar isso, pensando exatamente na nesse vida do momento. dente. Hoje, Daqui pra Você frente. aumenta a resistência do dente, né? sim, A longo sim. prazo, isso Sim. vai fazer com o dente. Porque você blinda a dentina, tipo, a dentina fica protegida. Lucas, o que você está falando, na verdade, me corrija se eu estou enganado, mas você está falando do IDS, do IPDS, existe uma Sim, série de nomenclaturas. Exatamente. Eu escutei uma parafraseando o Rafael Calisto, meu amigo, irmão Rafael Calisto, ex-indicador, porque agora eu mudei de cidade. Mas o Rafa Calisto falou assim, ó, Bruninho, IDS, na verdade a gente sempre fez, que é cortar a dentina e proteger ela. O que a gente tem que fazer agora é proteger essa dentina antes de um tratamento endodôntico, Exatamente. né? E aí é interessante a gente falar que muitas vezes essa situação não envolve só aplicar o adesivo, Perfeito. que aí vai depender do sistema que a gente está usando. Que tipo de adesivo que você está usando? Será que ele vai degradar durante a irrigação ou é legal a gente pensar num resin coating? E que tipo de adesivo então, Fer, que assim, o que a gente pode chegar, para quem tá escutando a gente, para quem tá vendo a gente, o que tu acha de, qual seria o padrão nosso, não um protocolo, né, mas um guia, como guia, o que a gente deveria fazer nós, eu e o Bruno, como endodontistas, de O resin proteção? coating, ele é basicamente o selamento dentinário imediato, é a mesma coisa. Exatamente, você está colocando uma resina com carga em cima do seu adesivo. O selamento imediato, São momentos diferentes. Quando a gente fala de selamento dentinário, eu posso falar só do adesivo. Uhum. Quando eu aplico, e aí tá no trabalho do Hammerbeek 2020, quando eu aplico um liner em cima,
Esse é o que o Tagami publicou lá em 2018 no Dental Materials, que é o tal do resin coating. Então são situações diferentes. Selamento dentinário é o adesivo. E aí tem um adesivo específico, que é um adesivo de 2 frascos, que eu posso usar só ele porque ele tem carga. Então adesivos carregados me permitem, com uma certa quantidade de carga, que está em torno de 50% de carga ali, dentro do peso dele, eu consigo usar só o adesivo, eu não preciso da resina para proteger Ou seja, menos um passo. Para nós, endodontistas, Bruno, seria talvez só um seja selamento. uma alternativa. Mas muitas só vezes... Pra quem faz delivery, pra quem não tem tanto tempo de Um trabalho adesivo como convencional. a gente trabalha com microscopia, que a gente tem mais tempo que o paciente, a gente tem essa Sim. possibilidade. Não é, pessoal... Mas muitas vezes eu ainda prefiro aplicar a resina fluida, porque aí eu coloco aquela cavidade numa situação mais interessante de substrato mais homogêneo, eu aumento, querendo ou não, a hidrofobicidade dessa camada híbrida, eu melhoro a polimerização porque eu tiro o oxigênio de contato ali. Então isso é importante, principalmente em situações de adesivos simplificados ou não carregados. É obrigatório passar a resina fluida, que é o tal do resin coating. O selamento dentinário envolve o adesivo, o resin coating envolve a proteção liner a hibridizou. mais. Hoje, então, assim, para ficar bem claro para quem está escutando, então seria o IDS e o PDS, o selamento prévio da dentina, seria só o selamento hibridização, mais resin coating, que seria com a resin coating, que seria com a Aplicação Isso da é resina importante só carga para ali. explicar, né? Assim, porque querendo ou não, eu tenho umidade na dentina, mesmo num dente que foi tratado endodonticamente, eu tenho umidade. Principalmente nessa região. E o adesivo, ele é uma camada que é semipermeável, uma membrana semipermeável, então sempre vai passar água. O problema dessa coisa de passar só o adesivo, muitas vezes, não tá muitas vezes no irrigante que vem depois, porque a gente até conversou sobre isso. Eu não sei se aquele irrigante, o hipoclorito, alguma coisa, vai degradar. Isso é algo que a gente tem um gap eu na não tenho literatura. essa resposta Também depende ainda. da quantidade de sessões que esse paciente vai ser exposto Mas ao o principal hipoclorito ponto também. que eu sei da ótimo. necessidade da aplicação da fluida é que, como passa a água ela degrada a camada, porque ela vai degradar junto à questão do colágeno, a interação também que eu tenho ali desse complexo adesivo-dentina. Se eu posso melhorar essa camada colocando uma coisa hidrofóbica a mais, eu tenho um benefício no que a gente chama de degradação hidrolítica, que é o que vai acontecer ao longo do tempo. Então, a ideia disso é proteger a dentina nesse sentido e criar uma camada que é um pouquinho mais espessa, porque daí a gente também tem algumas vantagens nesse sentido. Perfeito. Até porque depois a gente vai repreparar esse dente pra... Vocês vão fazer o tratamento endodôntico. O paciente vai voltar, a gente vai fazer ali todo o preparo, seja asperizando a superfície como for, Jateando, asperizar e tudo alguma mais. coisa nesse Então, sentido. ela já tá protegida e preparada pra receber uma restauração também. Porque vamos supor que eu precisei fazer a endo. Se eu fizer a endo, e aí ele vier pra mim depois da endo sem ter feito hibridização, então numa situação convencional, que é o que a maioria das pessoas faz. Se eu só jatear, eu não melhoro a adesão. Não? Não. Perfeito. Eu Porque tenho o que colágeno desgastar. Sabe por colágeno quê? que a gente Porque eu não tenho- Você tem que falta expor, também. você tem que expor dentina sadia. Eu não tenho penetração suficiente, Exato. desgaste Agora, suficiente. antes de fazer um resin coat, se você fizer o jateamento, vai ser muito bom. Isso daí, Você aumenta a energia de mas superfície não pra poder necessariamente aderir ali. vai ter uma adesão melhor. Não? Se você quiser finalizar, aí depende do sistema adesivo que você está usando. Porque, por exemplo, se eu estou usando um sistema que é igual ao PIC, que é condicionamento total, eu posso terminar meu preparo cavitário numa ponta diamantada. Porque quem vai limpar aquela dentina é o ácido fosfórico. Agora, se eu estou usando, que é a minha preferência normalmente, sempre, em qualquer situação, com endo ou sem endo, eu vou usar um autocondicionante, que é mais simples para mim. O jatear é uma alternativa para a limpeza da dentina previamente ao adesivo. É uma alternativa, mas não necessariamente é melhor. Tem um trabalho que é uma revisão do escopo do Rui Falacho de 2024, que fez uma revisão de literatura para tentar encontrar um protocolo de jateamento e não existe. Então tem muita heterogeneidade dos estudos. Tem gente que jateia por 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos, qual Também distância. mas tem também o Ah, tamanho tamanho de da partícula. gelatura. Isso. E aí, então isso não necessariamente é melhor do que, por exemplo, se eu vou aplicar o adesivo na técnica autocondicionante, eu terminar o meu preparo, por exemplo, ou com ultrassom, uma ponta diamantada, E a gente já que chega é uma lá. alternativa, que vocês usam muito, ou uma multilaminada. Eu E daí também vou depois ter restaura. adesão. E aí, depois que eu passei a multilaminada, aí eu posso passar o adesivo. Não necessariamente eu preciso Você faz uma chatear. nova hibridização depois pra você Não, subir não, a isso eu tô restauração. falando antes da endo. Ah, tá. Ainda antes no procedimento Entendi. adesivo convencional, É. mesmo com endo ou sem endo, em qualquer situação. Tá. Depois da endo, se o endodontista fez a hibridização em toda a dentina e deixou, por exemplo, o que eu costumo fazer muitas vezes, quando eu tô fazendo acesso e fazendo isso, eu pego ou gutta-percha ou um espaçador digital, que é aquele da condensação lateral antigo,
coloco nos condutos e eu faço a hibridização nessa situação por qual motivo? Porque daí a hora que eu coloco ele, depois de passar o adesivo, eu mantenho a luz do canal livre, mas eu hibridizo toda a dentina. Nossa, eu não faço isso, eu hibridizo só ali em Porque volta. senão você vai hibridizar só a que tá em volta. Tá. O soalho da câmera pulpar eu não... Talvez não tenha, tipo, impacto clínico isso. É um protocolo. Tá, que mas vai é uma- Vamos lá. Gostei O que- dessa, faz gostei sentido, dessa. Faz sentido, ó. Hoje, por exemplo, ó, hoje é algo que eu faço rotineiramente no meu consultório. E o Lucas sabe disso, que a gente já comentou isso há algum tempo, Fê. E Brunão, hoje eu uso basicamente um sistema universal e faço um resin coat com resina flow. Eu até mestro minhas fotos das minhas aulas Sim. mostrando A espessura da camada que tá aplicando. Por quê? O meu indicador hoje, ele sabe como é o meu protocolo, Bruno, e ele faz depois o quê? No máximo jateia, Sim. Maravilhoso. hibridiza de novo, faz um novo camada de adesivo e restaura, né? O que a gente tem que chegar num ponto que eu acho que é preocupante, e a gente dá uma conversa sobre isso, que ainda faltam trabalhos da literatura. A gente não tem muitos dados, o que é realmente bom, o que não é. O que a gente vê e preocupa é aquela dentina que foi contaminada duplamente. Exemplo, Bruno, o que a gente pega muito. Qual que é a maior prevalência do nosso consultório? Intervenção ou reintervenção? E o que aconteceu na reintervenção? Tem a contaminação e tem o quê? Aquele hipoclorito, aquela coisa... Isso quando não vem com aquele tecidão cariado ali Ou em volta, seja, né? Com aí- uma colônia de bactérias diferente do que você tá esperando. Exatamente. Aí o que acontece? Fora tudo isso, o que a gente tem que fazer ainda? Remover camada de dentina que eu uso ultrassom, expor uma camada de dentina mais sadia, fazer o IDS com resin coating, tudo Ou certinho. seja, cada vez você vai desgastando mais. Esse é o A gente- problema. Exato, Só que exato. é algo extremamente necessário. Né? Eu não sei, você não costuma mandar para o teu indicador já com resina, já preencher com Depende, resina? Bruno, ainda é muito cultural, Bruno. É muito cultural. E existe muito indicador que faz questão, por exemplo, de fazer a restauração final. É Eu faço engraçado, muito. cara. Eu mando, eu faço, mas ó, retentor, ó, eu mando retentor. para terminar a restauração estética. Eu também, mas eu ele também. manda- O preenchimento Não, você faz. Eu também. Ideal O preenchimento seria você faz. fácil. Não, eu também. Esse seria o mundo ideal. Ele me manda prontinho. Mas o a mundo Bruna mais me manda ideal com fino ainda é o cimentado, eu acho indicador maravilhoso. que é o especialista em restauradora te mandar uma classe 1 pra você fazer Aí ainda. seria perfeito. Que é o que acontece no meu O que consultório. a gente faz hoje muito, ó? Eu tenho que elevar a margem muitas Muito vezes, bonitinho. Bruno. Então, mas é óbvio que eu não vou fazer o que você faz. Não, mas Então, quando assim, eu mando te já entrego a preparado. resina lá, depois você só vai fazer um desgaste mínimo. Você não vai Mas eu precisar. também faço muito. Mas aí, Bruno, o que acontece? Eu, como base, eu preparo, eu falo que eu organizo a casa. É, eu gosto de mandar Agora, organizada. A tem margem gente que fala já assim, tá Bruno, elevada. eu subo. Tem gente que fala, não, Bruno, sobe pra mim já que depois eu faço estética. Tem gente que fala assim, Bruno, coloca o pino pra mim, que faz o pino. Faço. Bruno, então aí vai muito. É um conjunto, Você né? tá entendendo? A gente tem que equilibrar Porque também. é muito de cada pessoa. Porque, É. por exemplo, eu prefiro levantar a margem porque eu tenho esse domínio. E aí eu mando já com a margem levantada Que para é o ainda perfeito, depois. Bruno, que é Seria lindo. ideal. Que é lindo. Pra Na hora de isolar, Porque é daí lindo. qual que é a Quando eu mando, eu preocupação mando assim, do mas eles me endodontista? mandam diferente. É fazer o tratamento endodôntico. E aí, se precisar de pino, eu consigo colocar depois. Mas aí é o meu domínio que me permite fazer e nós, isso. como endodontistas, né, irmão? Se a gente recebe uma situação... Eu muitas vezes, assim, a gente tem um domínio muito grande da endo. Mas às vezes eu fico 1 hora pra fazer uma elevação de margem. Mas eu Esse fico. é o ponto. Eu A gente fico. demora muito mais Gente, pra fazer hoje a parte minha do enda é dentista. 3 A gente sessões. sabe o Manda que vai passar fazer. comigo. É uma sessão para levantar, uma sessão para fazer a desinfecção e a outra pra tirar. Hoje é 3 sessões. Sim, não tem que ficar naquele vai e volta, né? Ia ser legal criar um guideline. Eu gosto que o pessoal da endo tem o guideline, né? Eu acho na É por dentística isso não que eu acho que funciona esse muito assim. endodontista, ele precisa olhar pra pério, precisa saber muitas vezes fazer esse Mas o realmente restaurador clínico, também ele precisa olhar saber pra fazer endo e pra pele. todo mundo. Entendeu? É isso que eu acho que é o que tem. multidisciplinar. E sabe o que a gente tá mais vendo? A gente discutiu no podcast mais recente, o que tá acontecendo muito? Sorrisos lindos, montados em facetas, porcelanas, diretas, lindas. Só que o sistema hidráulico e elétrico É a detonado. Ferrari com motor de Fusca. é a Ferrari com motor de Ou Fusca, tá com ou é a aquele mansão pré-molar lá com encanamento e coisa sobrecarregado. detonada. É isso. Um premolar sobrecarregado, com contato oclusal imenso. Mas vai você tá falando em relação aqui à vai virar adesividade, ao uma A canal, base à adesão. adesiva, a base endodôntica, a Tudo, base cara, de diagnóstico. tudo. O diagnóstico é ruim, mas a capa tá bonita. É igual A aquela capa tá sujeira bonita. em tapa Não, embaixo do eu não tapete. sei vocês, mas eu recebo paciente de alguns profissionais, assim, que acho que você vê que é um pouco meio que padrão. Cara, é muito normal você ver as resinas lindas, tudo bonito, tudo maravilhoso. E quando você vai olhar Não, é tudo, é assim. Tomograficamente, cara, destruído. Tomograficamente destruído. cagar e andar, né? Pra falar um pouco Ó, mais claro. só pra gente juntar, ó, a gente falou uma coisa, eu vou até pegar o gancho, eu vou pegar o gancho aqui. Tecnologia que só visa grana. Eu quero levantar, Bruno, até assim, aproveitar o teu gancho que a gente falou de, então falamos de selamento prévio, a endodontia,
um selamento, uma organização da casa aí, qual Sim, seria o que mundo é ideal, importante. né? Vai ser legal o E crédito. aí, só pra guia, finalizar né? isso, porque assim, vamos supor, se você tem um indicador que pode levantar a margem, você fala pra ele levantar e ele te manda pra fazer a endo. Perfeito. Se você não tem esse cara, você vai ter que levantar Se vira. você antes e aí é fazer as 3 a gente faz. sessões. Isso aí. Mas é isso que eu acho que tem que ser um consenso. Tá. Na verdade, acaba que o indicador, ele gosta disso, né? Ele É. gosta de Não, receber todo Claro, mundo. organizadinho, Eu todo adoro. mundo Quando eu te gosta. Acho que mando, manda depende do organizado. Quando você indicador, me porque eu manda, gosto de já tá com a organizar, margem entendeu? elevada, eu acho É muito perfeito. Por isso que é bom, por isso que é bom Mas equilibrar. não é todo mundo que é igual você. É entender isso. É, mas a gente vai Agora propagar você essa filosofia de trabalho. Vamos Tá. todo mundo Ô, trabalhando Bruno, e eu vou jogar pra tua bola, porque nós da endodontia, a gente não é muito cultural isso ainda. Muito se entorta o nariz em relação a isso. Pô, mais uma etapa, blá blá blá, será que isso funciona? Blá, blá. Existe muito isso. Eu sei que existe muito gap na literatura, que a gente vai tentar descobrir algumas coisas Sim. juntos. Mas ainda viram coisa. E uma das coisas que sempre foi uma discussão da endodontia, Brunão, e a gente escutou isso na nossa especialização, foi a blindagem do canal, filho. Que é um material que a gente usa pós finalizar o tratamento endodôntico. Já usei gutapercha, cotozol. Tô mentindo? Ah, então é embasado na literatura, vira aquele Mas aí você tá de falando, papel. vamos lá, Pelo antes de amor de perguntar, Deus. a blindagem, blindagem. a blindagem da embocadura ou a restauração provisória que você vai mandar? Blindagem do canal, Tá. pra gente fala o quê? Embocadura, É a câmara a pulpar embocadura. ali. Tem uma outra nomenclatura, proteção secundária também, que é a embocadurazinha, o que a gente coloca? E isso, Bruno, eu jogo pra você primeiro, porque assim, ó, o que tu aprendeu, o que a gente usa, qual que seria o melhor do mundo, e depois eu quero jogar pros dentísticos. Porque a gente abre eu vou cada querer cenário ouvir ali. as Exato. coisas que eles falam. Bora, eu quero escutar tu primeiro. Hoje eu faço selamento com resina. Top. Resina Flow. Eu vou falar de Resina dados Flow. científicos. E aí você tem aquelas resinas coloridas e tal, que tem... Eu não acho legal, porque assim, quando eu preciso Só reabrir... vou te não contar tem um problema. negócio. Eu também. O pessoal fala disso da resina colorida, só pra, né? Eu não sei as pessoas, eu não sei quem tá assistindo, mas quando eu tenho que tirar uma restauração antiga que tem um tratamento endodôntico, eu não tenho dificuldade de enxergar a gutapercha. Então, você não tem, mas a grande maioria das Tem. pessoas... Mas aí eu acho que A faltam grande questão recursos é essa, clínicos. Porque aí eu pros acho que dentistas porque se assim, eu não julgarem vejo aptos, essa, aí, tipo, uma sabe essa coisa? magnificação. Não tenho a isso, gente então eu não trabalha vejo. com E aí fascinação, tem um pra gente é um problema. pouco mais fácil. Tem um Não problema- é a realidade clínica de todo mundo. Tem um problema que é o seguinte: a resina colorida ela não é resina, Ela tem ela é um milômetro, né? polpômero. É um pouco, e você não faz hibridização. E vo- Teoricamente, o Não fabricante fica fala hermético, só... vamos É. dizer assim, né? Ele É não tipo fica. um ionômero, entendeu? E eu vou chegar nesse ponto científico, mas E vamos aí lá. ela A não vai pergunta que você me blindar. fez, Exato. eu já ouvi Bora. algumas discussões a respeito disso, eu vou até perguntar pra vocês. Mas, por exemplo, teve uma época que eu colocava cotozol, Eu também. depois eu coloquei ionômero. Eu também. A gente passou por todas essas E fases. tô passando ainda. Então, passando. Aí, o que a gente ouviu falar é que lá naquela região, a gente não podia colocar resina bulk flow. Não podia, porque a contração gerava algum tá. problema. Agora, parece que isso já caiu por terra. Caiu. Sim, porque Você tem pode vários, usar- vários você componentes pode usar uma da resina que resina ajudam flow ali mais embaixo. Eu quero escutar a- eles. Eu quero ouvir isso Tá, deles. por quê? Agora eu vou fazer minha pouco complementação. técnica. Por quê? O meu primeiro trabalho científico realizado foi quando eu morei na Alemanha, que foi para estudar o dye penetration de diferentes materiais para blindagem dos canais. Meu primeiro trabalho científico. E eu testei ionômero, um material muito semelhante a um cotozol, que é a oxi 5-ciogenol, e testei o SDR da outra, né, o SDR da Dentsply, que é um material resinoso, uma resina flow. E os resultados mostraram que no dye penetration, que é a penetração de corante Sim. para você ver a infiltração, Como é que a coisa consegue penetrar ali aquela não interface? houve diferença significativa em penetração. Porém, todavia, entretanto, pode-se... A nossa discussão ficou baseada em quê? Qual desses materiais influenciaria no processo depois da restauração? Porque ela vai ter contato direto depois. Sim. E aí ficou aquela coisa assim, ó. A gente não sabe o que é melhor ainda. Porque a gente tá vedando, mas pode estar atrapalhando outra coisa. Por isso que eu joguei a bola no ar e eu quero escutar de vocês, na opinião de vocês, qual seria o material perfeito para eu blindar ou fazer a proteção secundária da minha gutapercha. Adesivo e resina. Depende pra mim. Aí, ó, isso que é massa. Isso é muito Bora. porque o CIV, por Fê. exemplo, o CIV não tem adesão à dentina. E se a pessoa tiver um fotopolimerizador que a luz não chega? Putz, grila. Pois é, Aí a e se gente for entra o nome de na vidro boa, foto? Lucas. E se for o nome de vidro foto? E endodontista Então, mas aí é não o problema, que a luz não faz chega. Então aí eu fico ou com um ionômero que tem cura química, ou com Uhum. resina. Sim, porque Tá. colocar Porque qualquer assim, outro se a gente material, pensar tipo numa situação que eu cotozol, não tenho chance de chegar à luz, Mas a embocadura Pode do ser canal, pior. né, na É. C cervical,
O que eu falo é, por exemplo, se você tem um valo, você vai perder uma certa energia, mas você ainda vai conseguir polimerizar mesmo em grandes distâncias, Compensando 8 milímetros, por com o exemplo. tempo também, uma série de outros fatores. Mas se eu passo de 8 milímetros, ou se eu tenho um valo qualquer, que mesmo que esteja um pouquinho mais rasa, um fotopolimerizador qualquer, que mesmo que esteja um pouquinho mais rasa, e eu não tenho certeza que a luz chega com irradiância de pelo menos 400 miliwatts por centímetro quadrado, é melhor usar um ionômero com cura química ou até talvez um cimento autoadesivo. E Dual. aí você vai contar com a polimerização química, ou cotosol, ou qualquer outro tipo de material desse, assim, fora de cogitação. Porque a gente vai colocar um Isso eu não plástico em cima de usaria uma nesse areia. momento. Como se entendeu? fosse cimentar um laminado Eu em cima também de... pensando na instaladora. Eu gosto do nome que ele usa. Eu gosto do nome que ele usa. Eu posso cara. usar? É porcozol, cara. É. Desculpa, gente. E né? a galera ainda Eu- ativava com a saliva, né? Quem nunca? Cara, porcozol, e eu vou te falar uma coisa pra vocês assim, ó. A gente vive uma especialidade que a gente tenta fazer isso com a educação, ensinando e tal. Não, eu acho que não é só na endodontia. É muito difícil você quebrar paradigmas ou você tirar aquilo que você tem como filosofia a E tá vida toda, cara, e enraizado, mudar. sim. E vai ficar Nem com a cada vez restauração pior. Bruno, provisória. eu vejo ainda A gente muito. vai ter cada vez mais dificuldade. Bruno, eu vejo muita restauração provisória ainda. A gente vai falar sobre isso, não é o tema agora. A gente tá falando de blindagem, pra gente ser bem didático. Mas eu vejo muito ainda restauração provisória com fotosol, gente. Isso quando não vem com E pra quem tá um assistindo também, algodão e o fala assim, ó, fotosol por cima. é sério que isso é errado? Eu tenho certeza que você que usa ainda tá falando, é errado. Calma, gente. Eu também pensei isso há um tempo Existem atrás. outras alternativas. E tá tudo bem. Se você usa... E são tão simples quanto, né? Então assim, ó, então vamos lá. Resumindo, o que vocês acham que seria o ideal? A gente usar uma resina flow? Pode ser resina flow, pode ser book, pode ser convencional, se você tiver o fotopolimerizador que consiga entregar energia, ou ionômero, se a energia não chega. Ou até um cimento dual, de repente. Então foi o que eu falei, o autoadesivo, às vezes, ou o Um cimento cimento dual, autoadesivo e aí... Trabalhando Resina no... Mas flow. aí tem que ser só na embocadura, porque o cimento autoadesivo ele não tem capacidade mecânica Não, para eu falei aguentar um as cimento coisas. dual, tipo um cimento de cimentação de pino. Também pode, mas Ele vai- desde que ele seja vai- só na embocadura. Tá. Que é o que às vezes é uma alternativa, mas eu já conversei com você sobre isso, por exemplo. Vamos supor que eu tirei um retentor, tirei o pino, e eu não vou colocar pino de volta mais pra reabilitar, porque tem situações que eu não preciso e aí eu precisava antes, hoje eu não preciso mais. E eu não preciso retratar porque tá bem a situação clínica ali. Não vai ficar um espaço vazio? Sim. Qual que é o melhor material pra preencher esse espaço? E se você precisar retratar depois? Brunão. Lembra que eu te O falei Bruno isso? gosta de Pra mim é gota endodôntica, percha. por isso que ele não... Se eu fosse endodontista... Eu opero. Aí se eu fosse endodontista, eu preencheria com gota percha. Tipo, reobturando até a altura que eu colocaria ali em teoria, entendeu? E Que eu como é facilito o que- retratamento possível. Ei, mas eu... Você acha muito difícil tirar isso? Pra gente ter Esse- essa... Mas não é mais fácil tirar a gota percha? Cara, mas... Eu acho que eu Em questão pensaria... de- O que Esse- você essa faz? talvez O não que eu você acho que é o coloca? que ele quis Eu dizer que é coloco o... autoadesivo. Eu também cimento coloco dual. autoadesivo. Mas vem uma pergunta, calma aí. Ó, mandaram uma pergunta aqui no meu ponto. Pergunta assim, mas e a degradação da gota percha? Com a hibridização, porque não tem? a gota percha Não, não, até está existe, vedando mas eu acho que o isso não tem canal. relevância Temos esse clínica. ponto. Que é aquela coisa, às vezes eu posso ter nessa uma região, dentina... né? Eu posso ter uma dentina pior lá no meio, depois, mas se o vedamento marginal, a periferia da restauração tá bem aderida e bem hibridizada, eu não tenho alteração. Tipo, é o que o Imparato fala sobre remoção seletiva? Sim. Tipo, se o meio não tem a adesão ideal, mas fora tem trabalho de compensar. 2002 Tem falando uma isso. isolação. Funciona a Tá, restauração. então vamos bater o cheque, o ideal, o mundo ideal pra blindagem. Se todo mundo trabalhasse com Resina um bom fotopolimerizador, uma fluida. adesão e Resina fluida. Ponto. Bruno, tudo bem? Mesma coisa. Beleza? Tem bom Ótimo. foto. Tem bom foto. Acho que o foto é importante pra tudo. Então, é isso aí que eu É a falo sempre, conversão né? do Tipo, é a material. primeira compra que o dentista tem que fazer. E hoje é legal que a Ultra Dente, onde a gente tá falando aqui no Bridge Talk, tem um dos melhores fotopolimerizadores do Até mercado. que o Lucas É. me puxou aqui, então eu tô no cenário que eu trabalho, não tô imaginando É, no ótimo. restante da odontologia ali, que infelizmente não tem acesso a um bom fotopolimerizador. Muito obrigado, Ei, inclusive, e- porque eu esqueço, meio sem empatia, sabe? E eu posso levantar agora a bola? Manda Já lá. puxei, né? Beleza, acabou o canal, eu blindei, bonitinho, né? Agora eu quero... Ou até depois de ter feito a elevação de margem para mandar para endo. Você vai precisar usar uma restauração provisória. Não vou, mas antes essa disso. provisória, não Sim. é? Aí, entre sessões de endodontia, onde eu vou usar uma medicação intracanal, Bruno, que às vezes acontece, porra, né? E depois que eu finalizo, eu vou mandar pro indicador. O que eu vou usar de material restaurador provisório? Posso falar da minha rotina, o que eu usava antes. Antes eu usava uma resina colorida, resina composta, colorida de gengiva, que era rosa.
E aí a Ultradent lançou o J-Temp, então hoje eu uso isso. Eu não sei Hoje se eu só uso vocês... J-Temp também. Que acho que é a melhor alternativa possível. Tá? Sem conflito de A interesse. gente, e assim, Não, a sem gente realmente- conflito de interesses mesmo, porque Não, não muito Você pode usar uma ótimo. resina colorida, você sabe por pode que que usar é o legal? ionômero, você Aham. pode usar... Mas qual que é a vantagem dele? Você vai lá, coloca lá dentro, coloca o que você preenche a cavidade, fotoativa Fotoativa, e... ele Não, tá- a gente não tá estudo de puxando saco. estabilidade. Não, eu Não sei é disso, eu que tô nós brincando estamos também. aqui, É. mas tudo que de endodontia que existe da Ultradent não É feito de tem nada qualidade, é melhor. verdade. É qualidade. Não tem nada... Mas o lance da J-Temp veio pra... foi um divisor de águas, foi um game changer, porque se você parar pra pensar, era uma das dificuldades que eu tinha realmente, assim. Tinha muito indicador meu, Bruno, que eu colocava o número de vidro foto, por exemplo, engraçado, ou né? restaurava com resina. Porque Ou até que nesse iono, E aí iono o céu, iono dentista, sil, às iono vezes, ele flash e tem tal. dificuldade o de azul tirar. também, os números Sim. azul que tinha. Aí o dentista tem dificuldade de tirar, às Tirar e não vezes, sabia aí, até onde que... E aí, às vezes, você vai abrir alguns dentes pra retratar e tem aquela mais ainda fácil ter sombra essa verde, essa azul diferença do... de E é um material, na verdade, provisório resinoso, então ele tem E uma alto certa adesivo, resistência, Muito né? legal Isso é essa muito legal. qualidade dele. Pô, e a coloração ajuda um monte E e, assim, tal. a gente, né, endodontista trabalha à base de cheirinhos, né? É. E quando você tira o J-Temp, É. você não sente aquele cheiro que você Não. sente com De outros pode, né? De pode, né? Cheirinho de pode. Né? De Entendeu? porcozol. Tem isso. Né? Aquele algodãozinho Não, limpo. mas até dos ionômeros. É, até né? os Sim, ionômeros eu não também. mantém tanto ensinamento marginal. Então o É. J-Temp é isso. Eu Já acho viu que o paciente vale falando- muito a pena. Eu tenho costume de usar até Teflon também. Então, eu Pra também. facilitar a vida Eu também. do indicador. Quando eu É a não mesma preencho. coisa que eu por faço. cima. Quando eu não preencho de resina, Que é antes da endo, tipo, mano, uma Exato, CC. teflonzinho. Coloca, É, coloca a teflonzinho. medicação intracanal É. lá, tal, não sei o que, nanã, Teflon, e em cima do Teflon vem o... olha que vai tudo, vir, estamos vai. todos alinhados. Ovos alinhados. É legal. É isso aí, pô. Agora o problema é, né? É, não o quê? sei se já aconteceu com vocês. 2 anos depois o paciente volta com a resina e o teflonzinho lá embaixo. Já aconteceu isso com você também. Cara, Comigo também já. Por isso que eu tenho medo de não colocar resina. Mas, por causa Bruno, dessas coisas que mas aconteceram hoje eu no- aviso, eu deixo muito claro nos nossos relatórios finais. Eu antes não colocava foto. Hoje eu coloco a foto no relatório final Maravilhoso. do Teflon no O microscópio. Bruno também coloca. Pro cara ver que eu coloquei Teflon. Coloca também, Bruno, mas... Aham. Os caras não leem, né? Os caras não leem, né? Foda. Uma coisa que eu acho muito... Você falou do Teflon, às vezes eu pego e reintervio em algum dente que ainda tem gutapercha e um tolete de algodão ali. O dente já tá obturado e eu encontro gutapercha, Mas, Fê, algodão, Fê, sim. a gente eu não vou julgar tanto. Porque foi a nossa educação, a gente aprendeu assim também. E realmente eu acho que o processo ali, você que tá vendo isso, tá falando, ai, que foda, eu tô na depressão, né? Nossa, faço tudo errado. Calma. Com certeza nós já passamos por isso. E a tendência, pô, a evolução, pô. E tu pensar, isso aqui que a gente tá falando, nós somos donos da verdade, longe disso. Não, Ontem é a estávamos maneira como a discutindo gente que trabalha nós vamos funciona começar pra trabalhos gente. científicos agora, respondendo perguntas que não foram respondidas. relacionadas Pode ser a que esse no podcast do ano que vem, É, a gente venham tem a nós resposta. 4 aqui e falem assim, galera, esquece. resposta. Vamos botar pro Cotozol, porque... É melhor. Não, tô brincando, nem tanto. Mas, cara, talvez... Não, mas isso que vocês estão falando assim, que a impressão que eu acho que a gente pode às vezes passar pra galera é que, né, são muitos anos de formado, muitos anos estudando, Sim. e todos nós já temos bastante tempo de formado, e a gente sabe que essa curva de aprendizado... Ela demora, né? Ir Eu um falo pouquinho mais assim, pra parte Imagina coach se da você parada. dentista, vai né? se aparecer Demora no a ser começo dentista. da curva. A gente tem 15 anos, cara, eu comecei... 15 anos, eu ainda, cara, eu ainda 15 acho que eu tô anos. longe, tá Todo muito mundo bom. tem Eu tenho 15 anos, pô. todo Eu acho que mundo todo tem. mundo, vocês têm essa Eu tenho impressão. 15 anos. Eu tenho tenho 15 A anos. gente tem todo o mesmo tempo formado. Ah, que Eu tudo. sou Aí, ó. pequenina, eu tenho 9, eu tenho 9. 14, a gente Eu- tem exatamente 14. eu fiz aí. 15. A gente formou junto. Gente, então assim, ó, e... Olha que maneiro, ó, a gente já respondeu várias perguntas. Eu acho que a gente Cara, a gente foi chegou... respondendo. Não, eu achei legal, tá indo bem. Eu vou deixar uma mais uma mais tensa pro final. E então a gente chegou a uma conclusão, né? Como seria ideal preparar esse dente, né? Eu acho que... Sim. Não sei se vocês concordam comigo, o resumo da ópera é organização da casa. Eu tenho um jargão que eu coloco no meu Instagram sempre. Eu primeiro organizo a casa, que é aquela primeira sessão, Bruno. É casa organizada, é capricho. Isso não é difícil, gente. É. Ser caprichoso não é difícil. E não demanda. É treino. Não é o Sim. material em si, né? É o que a gente treino. tá fazendo aí É. no time. É que tem cara. muita gente pensando assim, ó. Nossa, que playboys. Não, gente, isso não é coisa. Não Isso é é o capricho. material. Você pode fazer com o que você tem na sua É. clínica. Cuidado. aí. Pronto, Exato. pronto. E eu, como sou muito Caxias, a gente tá indo muito bem no ritmo, né? Eu vou levantar no ar, eu quero ver o primeiro que vai falar. Outro assunto que tá no hype do Endo Resto é o tal da trinca. O Brunão tá estudando muito isso, que eu tô ligado. Bastante. É, Nós estamos conversou testando até um tempo atrás a gente tá sobre, né? testando alguns materiais aí ousados. Ousados. Eu tenho alguns materiais agora aí testando. Tanto que a gente vai né? testando com, né?
Parcimônia. Parcimônia, cuidado, entendendo tem trabalho agora. até onde dá pra ir, Pronto. até onde não dá pra ir. Então vamos começar Tem os assim, limites. em relação a Também ia trincas. tendo isso. Em relação a trincas, é realidade ou não? Sim, é. Total, É a né? realidade. Pronto. É realidade. Então vamos Cada lá. vez mais. E uma coisa que Até eu, onde ir? que eu Pode acho, falar. aquela sensibilidade que o paciente chega relatando, que você olha lá, clinicamente tá beleza, radiograficamente tá beleza, faz um teste térmico, aparece alguma assim, variação, meu, é o dente que tá com trinca, manda, tipo, pro endo avaliar, eu preciso muito desse respaldo do Bruno, é um inclusive, diagnóstico ali no super consultório, porque, É um pô, tem uma... diagnóstico, clinicamente falando, é um diagnóstico Porque muito Engraçado, cara, porque assim, ó, Vai você isso vai na mudar a trinca. realidade de cada um. Eu trabalhei muito na urgência lá da USP, e a gente tinha muito que fazer esse diagnóstico, e eu tava Aham. na faculdade, eu fiquei quase 4 anos Aham. atendendo lá. Então eu consigo fazer isso. Então, às vezes o paciente, ele vem pra mim, então eu recebi esses dias, tem uns 3 anos atrás, uma paciente com amálgama MLD, e aí ela falava assim, quando eu mastigo dói. Mastigo dói. Aí faz o teste térmico, tem uma alteração de, assim, de Pouca intensidade, mas curta duração. Pulpite reversível. Aí eu falei pra ela, tem uma trinca aí embaixo, eu não sei o tamanho dela, sua polpa ainda dá pra tentar manter ela aí. E aí o que a literatura me fala é, se eu mantiver a vitalidade pulpar, fizer a restauração protegendo o cúspide pra mudar a mecânica, porque o que acontece pra é, imagina uma dissipar melhor MLD, as forças e não ficar forçando essa trinca quando a ali. pessoa mastiga em cima, Vai fazendo eu não assim. tenho uma coisa dentro de uma caixa, a caixa ela faz assim, ela Movimenta. abre, Movimento então de tem cunha. deflexão de cúspide. Se eu cobrir tudo, Se na hora você que eu recobrir, mastigo imagina que tem um telhado lá em cima, né, uma coisa em cima, quando a pessoa mastigar não mexe você vai mais. dissipar as forças da E mastigação aí vem a não dor vai... da classe 5, né? Por que classe 5 com dentina exposta, com túbulo exposto dói? Porque tá sofrendo com estímulos osmóticos, variação de temperatura, Teoria uma série hidrodinâmica. de coisas. Movimentação de fluido. Se eu tenho um afastamento maior por conta da trinca, vai doer. A trinca abre. Se eu entra travar o substrato. movimento, eu consigo manter a trinca, manter a vitalidade pulpar, só que eu tenho 20% de chance de ter a necessidade de tratamento endodôntico. Eu tenho que avisar meu paciente disso. E aí dentro disso entram várias coisas. Né? E aí vamos pensar só nessa situação específica. Cubro a cúspide, faço a restauração, e aí nessa situação eu prefiro fazer em resina, porque se der endo eu consigo reparar depois. Faço isso, e aí eu tenho uma possibilidade de salvar o dente da endo. Primeiro ponto. Segundo Isso ponto, fazendo a restauração sempre indireta? Ou Direta. desde que você faça, Pode desde que ser você direta, mas que recubra. ela recubra a cúspide. Porque na verdade é Recobrindo- um efeito cintamento Exatamente. que você teria. Nem mexe na trinca, porque desses trabalhos que eu estudei, a progressão de defeito periodontal está em 4%. Então nem mexe na trinca. Nesses eu deixo a trinca Não, lá. você recobre a estrutura adjacente. Não. pra É que aí assim, o que você vai fazer? Você vai fazer o procedimento adesivo ali em cima. Isso, então é isso que eu queria. Eu tô falando isso pra Você ser vai bem. selar essa trinca. Não, é, vamos você Que vai me dizer. falaram fazer- aqui, que me perguntaram Não, aqui. você vai fazer a aplicação do adesivo ali em cima. Aí entendi. vamos supor que eu tenho uma trinca que ela tem uma fenda, porque às vezes você recebe isso. É, aí você tem que debridar O ela. que mata a polpa. E aí vamos supor que tá em cima do assoalho, na parede de fundo ali. Se Você não você vai debridar rastrear essa ela, você trinca, chega na é. polpa. Você não pode debridar. Se você passar o adesivo, mesmo autocondicionante, ele não chega na polpa, às vezes. Pode chegar? Então, nessas situações, eu tenho que dar um material de proteção indireto. Mesmo usando o autocondicionante. Porque eu não Qual quero é que o seu adesivo material chegue. de proteção indireta? Eu gosto de cimento biocerâmico. Eu Você gosto usa? muito do Simo lá. também Eu gosto. gosto O muito. Simo, daí são cimentos reparadores. Eles têm o HP, o DTA, É. específico pra É isso. esse mesmo. Você usou Que- já? Aí você usa na Legal. trinca o Eu te DPA. falei desse cimento? Foi. E aí Foi faz você o que me processo falou. adesivo ali por cima. Que é um cimento biocerâmico. Ah, porque aí ele Uma tem alternativa é o- bioatividade ali em cima. É uma MTA também, é uma Agora, alternativa. existe essa hidróxido de cálcio nova nunca, e o número é uma vertente. possibilidade. Existe essa nova vertente indo lá Do para quê? o Super Bond. Tá, calma aí. Eu vou chegar, vamos chegar lá. Então, Essa esse daí é o ela tem primeiro trazido resultados de cima. É. Eu vou chegar lá. Talvez nessa Pra isso, situação, nossa. aí é onde começam as perguntas, né? Tipo, se eu usar um cimento como um cimento à base de acrílico em cima da trinca, será que eu precisaria recobrir a cúspide? Se eu usar uma resina reforçada por fibra lá dentro, será que eu precisaria recobrir a cúspide ou não? Isso é um eu tema acho que legal pra sim. fazer Eu um acho estudo, na minha hein? cabeça sim ainda também, só que eu tenho muita pergunta Pode não ainda. ser Porque a gente- necessário, mas é um reforço. Vamos lá. É porque a gente Não vende é uma Mas eu extensão acho da que é isso, eu prótese acho que também, do precisa. recobrir a cúspide Independente pra do que proteger. vai Vocês estão falando, ó, de uma trinca, é que me perguntaram aqui no ponto, tá? Uma Ó, trinca tá bom. na a gente tá falando, região a gente tá falando de uma trinca de um dente teoricamente vital. Sim. Você Sim. citou, certo? Vital. Sim. Beleza. Até porque você sabe que um dente desse, quando você fazer um teste de vitalidade, é difícil pra caramba. Pode ser o quê? Falso O negativo. falso Não, falso negativo. negativo. A gente conversou A sobre gente vai isso. conversar sobre isso. Hoje tá Nossa, tendo até isso. umas tecnologias novas aí que eu acho que nos próximos 10 anos vai ficar muito. Vai 5 anos. facilitar nesse Ressonância diagnóstico? magnética, Ia ser por exemplo. fantástico.
dedicada para Mas tem o odontologia. teste elétrico Tem, também, mas o que teste tem, elétrico mas é ainda- mais difícil. Tem teste por oxigênio Sim. também. Mas enfim, a questão é... Beleza, então olha só, se eu tenho uma situação de um dente vital com uma trinca rasa, tal, É essa solução, Essa solução- eu acho. Na minha cabeça é E a isso. orientação do paciente é muito importante. Você fotografar e mostrar pro paciente. Ó, no transoperatório, com o celular, com a câmera, com o que tiver. Olha, paciente, você tem uma trinca Isso. aqui. Na isso clínica que eu tá tenho tido causando bons resultados com sensibilidade. relação a isso. Acho que esclarecimento é muito Eu acho que o maior importante. problema tá no dente que às vezes tem a trinca, mas ele tem a endo junto. E aí é onde a gente entra no mundo que é tipo, trinca é diferente de fratura, né? não, a gente tá na trinca ainda. Então estamos ainda na trinca. Eu acho que com a trinca, eu acho que a gente fazer uma reconexão ou com adesão ou com cimento, eu acho que é Legal, extremamente gostei. importante. Anotaram aí? Entendeu? Anotaram, né? Trinca rasa, já chegamos num Eu acho guideline. que assim, o interessante deste tipo de resina, tá? eu não fico puxando sardinha de jeito Não, nenhum, sim. porque realmente é uma coisa que eu tenho usado e visto resultados. Até cirurgicamente É, falando, aham. eu tô vendo coisas extremamente positivas. Então, é um cimento que ele não induz formação de osso, mas ele é um Bioativo. osteocondutor, não é um osteocondutor, é um osteocondutor. Mas aí falando nessa região, a gente sabe que as resinas, os cimentos, eles não chegam em 100% de condensação. Não. Converte no máximo Essa resina, ela se 60%. converte. Mas aí o problema é, quando é uma... Então, na questão adesão e certeza de que aquilo não vai ter nenhum tipo de fragilidade por causa disso, eu acho que ela acaba... Ô, Bruno, ficando eu tô mais usando bastante interessante. esse cimento, eu vou chegar lá, porque o que acontece? É por isso que eu tô falando em partes, porque assim, tá falando de um dente vital, tal. Aí chegamos no tratamento, porque o que tá acontecendo muito que eu tô notando? Casos que o pessoal, tá vital, tal, beleza. Eu faço tomografia hoje, 100% dos meus casos. 100% dos meus casos tem tomografia. Dentes que estão, teoricamente, vital, eu faço tomografia de lesão pré-apical. Porque essa trinca, muitas vezes, tá contaminada. Sim, Contaminou, o paciente chega tá na pomba e tal. mordendo, tá deflectindo Tem que tomar pus, muito cuidado. tá Eu fiz um entrando. caso recente que eu publiquei, inclusive no Instagram, que eu tirei a coroa metálica dele, tinha uma trinca absurda. O paciente só sentia dor quando tocava. Ele tava com uma sinusite odontogênica, Bruno. Lesão comunicando com o seio maxilar. Sim. E radiograficamente Tem que tomar também. muito Não, a cuidado nesse diagnóstico. radiografia é complicada, sim. E aí, Lucas, vamos entrar num ponto assim, ó. Trinca em dente necrosado, também odontológico. Faz o debridamento ou não? Eu faço, Bruno, em muitos casos, que você vê no microscópio aquela trinca, Lucas, preta, contaminada. Debridamento com uma ponta fininha de ultrassom. Muito necessário. Né? Coisa Eu acho que pequena. essa limpeza é importante, mas essa trinca não necessariamente precisa ser removida. Não. Esse é o ponto. Pode Sim. Eu chegar acho que no essa- limite. ela tá tendo Aí descontinuação. a gente entra na linha Não, tênue, o continuar quanto ela, você vai ter tal. que Não, entrar. isso eu não faço. Não. Não, Se eu você só faço o descontinuar a debridamento trinca, debridar. dessas situações. separar os Porque eu tenho fragmentos, uma trinca que realmente ela, assim, é visivelmente contaminada. Você não vai abrir a trinca, você vai debridar ela. Por que eu falo Exato. isso? Porque Com tem calma, vários com- dentes que também são rígidos, que têm trincas que a gente não enxerga e eles não têm necessariamente um problema endodôntico por causa disso. Ou também Exato, manifestam sabe sensibilidade. Só que o que acontece é, eu descontinuar a trinca muitas vezes me envolve Aumentar a eu profundidade desgastar dela. e ao mesmo tempo chegar no limite, eu desgastei a estrutura e eu não removi. Mas é debridar. Aí que fala. Aí é a gente trabalha diferença. com microscópio, cara. A Aí gente é a vê diferença. hoje. Você sabe, a nossa precisão. A nossa precisão. Hoje, Lucas. Não, eu acho que tem que fazer. Não, essa no parte. microscópio eu consigo ver. Não, eu consigo trabalhar exatamente. Mas a gente tá falando de descontinuar, você já viu quando você... Já, A galera o cara faz abre. um buraquinho? Não. né? No final da Não, trinca você faz um desgaste. imagina que assim, ó, negócio Pra você redondinho. estacionar ela. o Mas- esmalte. Estacionar ela. Isso é o descontinuar. Mas esse É lance diferente de do descon- debridamento. mas esse entendeu? lance Não, de- o debridamento é limpar. que ele tá falando é limpar. Limpar Uma mecanicamente. fonte de É infiltração, isso. você vai lá e Isso. limpa. O descontinuar a trinca, imagina que eu tenho uma trinca aqui nesse lugar, imagina que eu tenho meu telefone aqui, aí eu tenho, exatamente aqui, ó, essa faixa mais azul escura aqui é o esmalte, aqui é a dentina, aqui tem uma estrutura chamada junção amelo-dentinária. Que é a mais E forte aí do imagina corpo que eu tenho inteiro. uma trinca que tá passando aqui no meio, assim, sabe? O cara pega uma broca esférica, tipo uma 10-10, e aí ele afunda Pra descontinuar na junção ali. amelo-dentinária pra descontinuar essa trinca aqui. Pô, mas daí é a E a chance junção da... amelodentinária é quem recebe E todos aí os tem um estímulos e limite de direciona profundidade eles. que são 9 milímetros mas isso é uma do cabo técnica- superficial. isso é uma Não, técnica- mas aí eu já tava pensando endodonticamente falando. Acho que eles estão pensando mais. Ah, tava na pensando parte- em rastrear ela É, eu tô inteira. falando- tô falando quando ela tá lá. A gente já Nós pensa lá já dentro. pensou lá dentro. É verdade, eu e tu já. Não, mas aí E já pensou lá na...
O que eu não... Um bagaço. o que eu A não gente vejo tá é o buraco pensando lá. meio fazendo biomedicamente enquanto Eu vocês quero estão que vocês pensando se dentro da virem câmara em do cima. mas é o que eu tô ar. falando, é o que eu não vejo sentido, entendeu? É, claro, eu também não. aí não faz Eu sentido. também não, na minha cabeça também não. Aí Esse é o agora, ponto. na minha cabeça também não. me faz E sentido. aí, ó, nesses dentes que o Bruno tá falando dos cimentos, esses cimentos químicos, né? É. Cimentos químicos. Eu tô tendo um resultado muito positivo também, Bruno. Pra você ter uma ideia, cara, eu fiz um canino que eu tô preservando hoje, caiu a coroa inteira. Já deve ter escutado desse caso aí. Cara, tá lá, com 1 ano de preservação já, Bruno. Mas você recimentou a coroa Recimentou o dente com ele. natural. Não, tá. Dente Bizarro, natural. serve É pra bizarro, tudo. é bizarro. Gente, Serve pra só que assim, eu não tô postando muito, tá? Porque eu falei ainda até pros meninos que a gente tá Mesma coisa. acompanhando. É o medo. Mas é uma opção boa, porque como o Bruno falou, como ele é um cimento químico, eu tenho certeza, entre aspas, que ele tá, pelo menos, tomando presa onde ele tem que tomar presa. Que ele tá convertendo mais. Eu estou fazendo preservação. Eu também não posso. Porque senão eu vou Eu ser tô chamado de fazendo, louco. eu também, eu tô fazendo preservação Mas tomográfica. eu já fiz alguns casos de reimplante intencional de dente fraturado. Inclusive, tô pronta pra planejar um com você, que, meu Deus, hein? O cara Eu chegou gosto. com 21, fraturado, trincado, tronficado, extraiu o dente. Fiz a canaleta. A gente tem todo um protocolo de Sim. uma literatura que a gente consegue fazer isso. Fiz a canaleta, Aí eu acho que talvez valha a pena do que a gente conversou. vedei. Aí você usa o endogain, você usa algumas coisas derivadas de matriz de esmalte para estimular e tal. Cara, tomograficamente, em menos de 6 meses. Isso teve desse, mas assim, é nesse tipo Mas de aí, coisa assim, que por eu vou exemplo, fazer quando você Mas não fala. recola Espera dar esses certo. 2 fragmentos, você não deixa excesso pra fora. Não, de jeito nenhum. Entendeu o que a gente É falou? a canaletinha que a gente faz Porque ali é diferente de certinho colar nele, e tipo, porque fraturou na boca, e aí lá na boca vou lá e colo ele, sem tirar igual o véu. isso daí eu acho que vai ser um Então, dos grandes mas calcanhares vamos lá. daqueles dessa Eu técnica. quero Mas vamos lá, aproveitar A esse galera assunto, vamos eu tá, a quero galera puxar uma tá pauta de... exagerando nesse sentido, tá enfiando coisa lá Porque dentro, não isso, sabe eu pra acho onde que vai. esse Ei, mas vamos lá, Isso olha invade só espaço isso. biológico. É Olha esse só, o então problema, vamos lá. porque eu pensei na pele. Eu Vamos também. lá, E eu sabe por quê? canino. A gente já esquecemos de 100%. falar da Sim, função. por isso que eu tenho... Não, tem Qual que é a outra Então função isso desse eu dente? nunca tinha ouvido falar, entendeu? Contato com Ei, nada. mas calma aí, Lucas. Querer ver. Agora olha aqui. Eu fiz um caso de um canino que fraturou um terço médio, médio pra cervical, irregular assim, ó. Fez assim, ó, fraturou assim, ó. Tum. A coroa ficou pendurada na gengiva. Uhum. Olha o que eu fiz. Eu fiz o Crianças, não façam isso em casa ainda, tá? Espera ele publicar o guideline. Ó, o que eu fiz? Tirei a polpa, era uma paciente acidentada de moto. Tirei a polpa do remanescente radicular. Peguei a coroa, limpei a coroa em mão certinho. Fiz o acesso, peguei um pão de gutapeste, fiz tipo um espetinho. Levei com um cimento, né? Esse cimento adesivo. Pã. Tan. Limpei. Tudo mais, aí tirei, depois tô... Então o quê? Você colou? Hã? Não, eu reimplantei só, aí peguei, tive certeza que não tinha excesso. Bruno, como você teve certeza? Eu fiz tomografia eu fazer isso. Pós-procedimento. Você lá. teve certeza absoluta que não tinha excesso dentro Sondando, do osso. sondando, porque eu coloquei de dentro pra fora, pra não escoar. E tinha profundidade de sondagem, mesmo assim? Você não tinha preservação de ligamento periodontal ainda assim? Cara, eu vou te mostrar, Bruno, é uma coisa assim, ó, que como não tinha invadido tanto o espaço biológico, foi mais fácil de controlar, entendeu? Mas assim, cara, não extravasou. A única coisa que aconteceu foi uma falha na palatina, que eu fiz depois? Com um periodontista, rebati retalho e peguei e refiz a restauração só pra alisar, pra não ficar sujo em placa. Só que o que eu fiz? Como foi uma urgência, eu colei primeiro, né? Peguei, fiz tudo isso aqui, Depois você acessou e sondei, tratou? acessei tudo. Mas por a gente ter falta de protocolos nesse sentido, por enquanto... A gente não tem protocolo, Bruno, é o tudo que que a gente- empírico. é tudo empírico. Então, o que hoje eu tô fazendo numa situação como essa? Por exemplo, eu gosto de, por exemplo, se eu conseguir colocar um fio afastador, o dente ficou lá dentro, você colocar um fio afastador, você joga a resina e quando ela estiver terminando de polimerizar, você pum. Você Porque ela é puxa. difícil de trabalhar. Ela é difícil. Ela é difícil de trabalhar, Ela é cara. difícil. Ela é difícil. Só que eu tive, por exemplo, um abscesso... Eu colei um dente mais ou menos assim, parecido do jeito que você falou, e depois que eu colei, eu tive um abscesso periodontal 15 dias depois. É, sabe quanto tempo tá em preservação nesse caso? Quantos? 10 meses, Bruno. A paciente mordendo em boca. E a Mas pode ser- lateralidade dela funcionando nesse Ela tá período. funcionando, porque eu ela- sempre penso, não é só restaurar, é como que vai funcionar, né? Mas eu tive que fazer uma complementação periodontal. Porque pro palatino, Bruno, Então, mas eu acho que Saiu esse com que é o cimento. Deu uma falha. é isso que a gente tem que tomar cuidado, que é exatamente esse comprometimento Mas, periodontal e a maneira com que a coisa é feita.
Porque não é fazer de qualquer jeito. Claro. Não é simplesmente chegar lá, usar e tal, não sei o que, bolar assim, Protocolos beleza. realmente É isso E que é aí perigoso. diferente de É isso que é fratura, perigoso. né? Fratura é diferente de trinca. É. Esse é outro ponto. É outro ponto, exatamente. Mas assim, ó, eu acho que a gente conseguiu, acho, consolidar, acho que a gente chega a uma conclusão que trinca, pô, em dente vital, às vezes, pô, um processo adesivo só, debridamento e tal. Lembrar de checar a atenção. função do Checar a paciente, função. hábitos parafuncionais, porque de nada adianta a gente fazer tudo isso. O cara ficar em parafunção. Ser sem bruxice, apertador, uma série de outras coisas. Ou o dente, por exemplo, tá numa posição cruzada, uma mordida Contato cruzada. Aí a gente tá sobrecarregando o dente que a gente tá tentando salvar. Isso fica muito complexo. Então sempre atenção também à função que esse Perfeito. dente vai performar ali depois. E eu acho que em fratura, Bruno, eu acho que eu posso falar a real. Eu acho que a gente tem um gap grande ainda, cara. Eu acho que é difícil eu falar um gap. É eu igual, acho. é igual o PDS, ainda tem Agora muita saiu um coisa. estudo bem Sim. legal. Eu vi aquele das classificações. Esse que é o estudo que essa resina ela está sendo usada no Brasil há menos de 2 anos. Não, mas no Japão eles Mas usam no 40 Japão eles já anos. usam há mais de 40 anos. Então ele já tem testado, que é mais ou menos, pelo que eu entendi, de todos os protocolos, do que dá certo e do que não dá certo, a coisa acaba dando certo quando você tem algum tipo de acesso cirúrgico. Tem. Vai ter que ter uma complementação Você vai cirúrgica. precisar pra tomar fratura. cuidado, Você vai precisar tomar cuidado para você conseguir salvar dentes. Você vai precisar tomar cuidado em ser um periodontista junto com o endodontista. Não, e eu, como, eu acho que, Abre com um certeza, negócio. Tem que concordo. saber, pelo menos fazer um manejo básico ali da... Sabe o que é uma palavra que eu não gosto, Bruno? Que eu acho até uma vez assim, eu tenho tomado muito cuidado. E eu acho que isso não vai ser pra todos os dentes. Não vai, entendeu? não, acho que não tem Eu certeza. acho que esse é o ponto. É saber Esse é identificar. o ponto. Saber identificar quando usar É e quando esse o usar, ponto. Bruno. É o tipo de cautela. fratura, como que fraturou, onde que tá a Perfeito. fratura. Outra Outra coisa. coisa. O pós paciente. do paciente, Há cuidado. quanto tempo fraturou? Quando Também. você tem uma fratura que aconteceu agora, É você o ainda que- tem os tecidos preservados. Que foi o que aconteceu com a paciente do Mas quando você acidente. tem uma bolsa periodontal, você não vai conseguir recuperar aquilo. Velho. É isso. Sabe? Esse é o ponto. Aí tem que entra, ser- tem que- por tem que exemplo, ter entra esses aquela almoços. coisa que a gente conversa muitas vezes da reabsorção localizada de trinca. Uhum. Sabe? Tipo, imagina que você tem uma trinca que ficou lá e aí o osso ele vai se reabsorvendo num ponto específico. É aquela Você reabsorção tem que a uma gente vê na profundidade de sondagem, sei tomografia, lá, assim. 7, 8, 9 milímetros às vezes. Esse dente ele tá num risco endopério ali o tempo inteiro, cara. Já é, né? Entendeu? E aí é aquela coisa. Já. E aí a pessoa faz a endo, abscesso periodontal. Aí faz a pério, problema endodôntico. Aí é um dente que já tá pra lá do limite. Não tem E às vezes você consegue isolar, você consegue fazer as coisas, mas você não vai conseguir muitas vezes manter ele Tem vivo. hora que você tem que jogar o toalha, né? tem coisa que não posso dá. falar pra vocês, pra gente finalizar, se vocês me permitem, Sim. eu tenho muito cuidado com a palavra hoje, Bruno. Sempre usei essa palavra, eu tô tomando muito cuidado ultimamente, que é o tal do salvar dentes, cara. Eu tô na mesma que você. Sabe por quê? Eu sempre falei isso, pô, eu sou do salvar dentes, eu sempre falei isso. Mas a gente expõe o paciente a algumas Aí eu outras escutei- coisas que às Mas vezes não a qualquer precisa. custo. Exato. Eu escutei um dentista de 35 anos de formado, que eu sou fã, que é o Robson Ribeiro. Ele falou assim, ó, Bruninho, tô há 35 anos de odontologia, ele é um cara estudioso. Pede tomografia em todos os casos, até hoje. Evolui sempre. Ele falou, Bruno, e que tal você mudar o salvar dentes por tentar manter o dente saudável em boca? Pelo máximo de tempo possível. Eu acho que é isso Pelo o ponto, máximo de entendeu? tempo possível. Isso não significa que a gente vai, tipo, começar a extrair dente, começar a não sei o que lá. Exato. e Mas a coisa. gente vai tentar Não, adiar quando for mas necessário. é que tem que entender onde é o limite. Aí você que fez o mestrado em pério, por exemplo, imagina um prego que eu, sei lá, imagina que eu tenho um negócio aqui, aí eu tenho um prego, aí eu enterro o prego, sei lá, menos da metade dele. Eu posso vir com a mão e tirar o prego de lá. Sim. Eu não tenho inserção. E aí se eu enterrar ele inteiro, eu não consigo fazer isso mais. E dentro disso, O dente sem inserção periodontal e a coroa com 5 km. Ele não vai ficar na Não boca. vai. E aí é um problema pro depois pra Isso que tratar. você falou também é o seguinte, cara. Pensa na evolução dos implantes há 10 anos atrás. E o que temos de hoje, né? De Os implantes hoje estão muito melhores do que há 10 anos atrás. tratado. Se eu Pô, esticar o dedo de um dente por mais 10 anos, daqui 10 anos os implantes vão estar muito melhores. Esse é o ponto. É sempre retardar a troca da fase, cara. Dar mais longevidade. E o dente vai estar em função em boca, né? É. Né, o- Porque a gente Dente vai é ser dente. grudando, né, Bruno, as coisas. Eu até vou aproveitar aqui, porque eu lembro que a gente, em algum momento, você falou, Bruno, esse negócio de quem faz um, faz dois, não é legal, porque eu falava muito isso. Hoje eu entendo isso, mas eu demorei um tempo pra entender isso. Por quê? Porque, cara, hoje em dia eu perigoso, sei né? que é perigosíssimo. O tempo que a gente Mas demora é o tempo, pra entendeu? fazer um tratamento... Sempre vai ser o tempo, cara. Só que naquela época, cara... É quando que a você tá gente é mais começando, novo, pô. Quando você tá começando, você quer ganhar Você dinheiro. quer... E eu falei pro Bruno isso uma vez, uma situação assim, eu falei assim, Bruno, eu confiaria em você fazer 2 dentes ao mesmo tempo em mim, porque eu sei como você trabalha. Só que será que a pessoa que você tá vendendo essa Tá ideia falando pra outro. vai conseguir fazer, mal e mal consegue fazer bem feito um, Fer? Agora, eu só Exato. acredito nisso em parendodonte.
Aí sim, pode quem ser. faz o Não, aí pode ser. Né? Aí continua. Aí continua. Mas aí a Valeu. gente já falou de um outro... Pessoal, eu Foi acho bom que, demais. cara, a gente fechou, né? Pô, foi Bom demais, legal. maneiro. Né? Eu acho que ficou bem claro aí pra vocês. Eu vou só abrir um tempinho rapidão assim, falar, ó, rede social, aonde que te encontra, e a gente pode fechar, pode ser, Pode, Luquinhas? beleza. Rede social, Luquinhas. Lucas.ferradans, Instagram, só tenho isso. Brunão, Não é Dr. Bruno Frignani, FRIGNANI. nossa diva Fê, @Fê Marquezine. @Bruno Cruzeta. Pessoal, Valeu. foi um prazerzão. Tamo junto, vocês são valeu. massa. Tamo junto Foi sempre, 10. sendo o primeiro de Obrigado. muitos. Galera, Valeu, obrigadão obrigado, pelo gente. participar Valeu. do Bridge Talk. Continua seguindo a página para mais bate-papo, para mais entrevistas, mais novidades. Tudo sobre o mundo da odontologia levado a sério. Tamo junto. Até Valeu, mais. meu.